Você conhece os clássicos da literatura brasileira que tratam de questões raciais? Não? Então fica ligado nesse Top 5. Chega mais! Muito bem, pessoal. Hoje vamos falar dos 5 grandes clássicos que tratam de questões raciais na literatura brasileira. Na verdade, pessoal, esse tema está bem efervescente no momento, mas não é de hoje que as pessoas usam os meios literários para denunciar esses problemas raciais. E aí, então, por isso, eu vou lembrar para vocês os grandes 5 autores brasileiros que tratam desses temas. Antes de mais nada, pessoal, chega aqui, ó. Curte, compartilha esse vídeo em tuas redes sociais e claro, né, velho? Faz aquela força com o professor Beto Brito, se inscreve no canal para poder fortalecer a literatura nacional. Preparados? Então, ó, número 5. O número 5, pessoal, é conhecido de muita gente, é Castro Alves, conhecido como poeta dos escravos. Num período ainda em que a escravidão era algo institucional aqui no Brasil, tá certo? Era legalizada. Este autor baiano fez versos denunciando essa maldade humana. E aí então ele escreveu poemas famosíssimos na época, na terceira geração do nosso romantismo, como por exemplo o Navio Negreiro, em que ele denuncia o tráfico negreiro para o Brasil. Então o nosso número 5 é Castro Alves, poeta baiano, o poeta dos escravos. O número 4, pessoal, é o Aloysio Azevedo, autor naturalista maranhense que escreveu muitas obras famosas da literatura brasileira. O Cortiço é a mais famosa, mas você sabe muito bem que o livro que inaugura o naturalismo no Brasil, em 1881, tem o título O Mulato. E o autor, pessoal, Aloysio Azevedo, nessa época, expôs todo o preconceito da sociedade maranhense com relação a um personagem chamado Raimundo. Então vejam só, em 1881, antes mesmo da abolição da escravidão, o autor Aloysio Azevedo, do naturalismo, já denunciava as mazelas de nossa sociedade, ok? Então, número 4, Aloysio Azevedo com o Mulato. Na posição 3 temos Gilberto Freire. Galera, o sociólogo pernambucano, autor de Casa Grande Senzala, não é um autor propriamente vinculado à literatura nacional, mas contribuiu bastante, viu, pessoal? Aquele modernismo da segunda fase, chamado de romance de 30, que vai incorporar qualidades ligadas ao romance regionalista nordestino, recebeu fortes influências desse autor, e ele vai falar sobre a estrutura racial brasileira nesse clássico chamado Casa Grande Senzala. Então, número 3, Gilberto Freire. O número 2 é o Lima Barreto, pessoal, autor carioca que vai trabalhar denunciando os problemas ligados ao subúrbio do Rio de Janeiro no início do século XX. Ele faz parte de uma transição da literatura brasileira, o período chamado de pré-moderno. Por isso que ele antecipa o modernismo em alguns aspectos linguísticos, em alguns aspectos ligados à realidade social brasileira do início do século XX, mas ele está bem preso ainda ao realismo e ao naturalismo do final do século XIX. Por isso que é um autor transitório. A obra que vai trabalhar com essa temática, pessoal, é Clara dos Anjos. É um autor que trabalhou com desemprego, subemprego, preconceito racial, e foi um autor não muito bem entendido em seu tempo, mas que hoje é considerado um clássico da literatura nacional. Lima Barreto, Clara dos Anjos, número 2. Número 1, galera, em primeiro lugar nós temos Carolina Maria de Jesus, autora de Quarto de Despejo, uma obra fantástica, que não trata somente, pessoal, de questões raciais, ela vai muito mais além, certo? É uma história de uma mulher negra, favelada, na década de 60 no Brasil e, claro, pessoal, se ligar, viu? É uma obra com fortes traços autobiográficos, porque é um diário da própria autora, que foi escrito de 1955 até 1960 na favela do Canindé, em São Paulo. Então esse livro, pessoal, é um exemplar importantíssimo para a literatura brasileira, desvendando as nossas maiores mazelas sociais. Então, mulher negra favelada, Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, é o número 1, pessoal. Ó, quem gostou do vídeo, vem logo aqui, ó, curte,
Compartilhe em suas redes sociais e, claro, se inscreve no nosso canal para fortalecer a literatura brasileira. Gostaria de avisar vocês que eu estou com um perfil naquela rede social chamada Passeio Direto. Lá, pessoal, eu estou postando vídeos exclusivos ligados à literatura brasileira e também posto alguns materiais extras, listas de exercícios, material em PowerPoint, para que você possa se preparar e detonar no vestibular. Então vai lá no Passeio Direto, eu vou deixar o link aqui embaixo, ó, para que vocês possam ter acesso rapidinho ao meu perfil no Passeio Direto. Falou, tchau, tchau!